estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, do nosso quadro Filosofia do Espírito. Dando continuidade às nossas reflexões sobre o ser essencial e as máscaras do ego. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente aos nossos patrocinadores que têm contribuído muito com o crescimento do canal, né? Vocês podem acompanhar aí embaixo aí que vão aparecer as logomarcas dos nossos patrocinadores, certo? Então vamos lá. No meu último vídeo eu falei sobre as máscaras do ego, que nós utilizamos dessas máscaras para ocultar algum comportamento meu negativo, algum comportamento meu que não é aceito por mim ou até mesmo pela sociedade. Então eu faço o uso dessa máscara para ocultar mesmo, para mascarar aquilo que eu vejo de negativo em meu comportamento. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma máscara do ego, que seria a compensação. O que seria a compensação? Eu vou fazer essas reflexões para que vocês possam observar vocês mesmos e identificar algumas máscaras que vocês possam estar utilizando para camuflar algum comportamento de vocês. Então, conhecendo essas máscaras do ego, fica mais fácil da gente identificar, porque às vezes é uma atitude que nós colocamos no nosso dia a dia, que nós adquirimos esse hábito e às vezes a gente não consegue perceber, porque passa, mesmo a gente às vezes fazendo a nossa reflexão, um autoconhecimento, uma autoanálise, e às vezes a gente não consegue perceber essas atitudes, porque a gente considera como positivas, mas às vezes não são, né? Então a máscara do ego da compensação significa que eu exagero em um departamento, em uma área do meu comportamento para camuflar outro comportamento meu negativo. Então há sempre um exagero, um excesso em uma determinada área para esconder outra negativa. Então, aquela que eu exagero, aquela que há o excesso, nós acreditamos, até mesmo a sociedade acredita que possa ser positiva, para ocultar aquela que nós consideramos negativas. Mas o excesso nunca é positivo. O equilíbrio, o caminho do meio é que é o caminho saudável, né, do equilíbrio. Alguns exemplos da máscara da compensação. O primeiro exemplo, nós temos o puritanismo. O que seria o puritanismo? O puritanismo seria o exagero, o excesso que eu tenho em desejar uma pureza, em cobrar uma pureza de mim e do outro. Então, eu me exijo essa pureza e exijo exageradamente a pureza do outro. O que é diferente de você analisar e tentar alcançar essa pureza. Não é exigir essa pureza em todos os departamentos, né? Essa pureza, esse puritanismo está muito relacionado com a área sexual. Muitas vezes a pessoa exagera, acha todo comportamento natural do ser humano como pecado e não aceita isso. E aí ela exige de si mesma essa pureza para ocultar algumas tendências, alguns desequilíbrios que há nessa área. Então, às vezes, a pessoa mesmo tem algum desequilíbrio na área sexual e por não aceitar isso, ou achar que isso é um pecado, porque foi construído na mentalidade humana de que o sexo é pecado, ela ela reprime isso, não exige nem falar, para ocultar esse comportamento que ela considera e a sociedade considera negativo, certo? Outro exemplo da máscara da compensação seria o fanatismo. O fanatismo seria uma defesa exagerada das minhas ideias
porque há uma dúvida minha em relação dessas ideias. Como assim? Eu defendo com muito exagero o que eu penso, no que eu acredito, mas no fundo, há uma certa dúvida em relação a isso que eu acredito, sobre as minhas crenças. O fanatismo nós encontramos muito na área da religiosidade, né? E às vezes, por eu não aceitar essas dúvidas, por eu não querer ter essas dúvidas, eu defendo com muito exagero essas tendências. Às vezes, o exagero chega até o desrespeito, né? Eu desrespeito as outras crenças, quem pensa diferente da minha, quem pensa diferente de mim, e aí eu acabo desrespeitando o outro, né? Outro exemplo da máscara da compensação seria o martírio. O que seria o martírio? Essa máscara, esse exemplo, nós podemos encontrar muito na sociedade, que seria aquela pessoa boazinha, aquela que aceita tudo, aquela que está disposto a tudo, aquela que passa por cima das próprias necessidades para atender o outro. Eu às vezes não posso fazer, mas eu faço para não desagradar o outro. Então é aquele que serve demais, aquele que está disposto a tudo, que faz tudo, que quer agradar todo mundo. Isso seria uma máscara para ocultar a sua baixa autoestima. Então, para que o outro me aceite, eu aceito fazer tudo para ele. Eu sirvo o outro para que ele me aceite. E isso é para esconder a baixa autoestima. Então, eu não posso falar não para o outro porque o outro não vai me aceitar se eu disser não. Não, tem que ser firme. Quando você não pode fazer, você não pode. Mesmo que o outro fique zangado, magoado com você, você tem que se perceber as suas necessidades, e o outro também tem que aprender a respeitar os seus limites, as suas necessidades, né? O não aceitar você não servir naquele momento é problema do outro, né? Não é problema seu. Outro exemplo dessa máscara da compensação seria a vitimização. O que seria a vitimização? Você se faz de pobre coitado, é o coitadinho, né? É o sofredor, é aquele que é vítima o tempo todo. Mas na verdade isso é para ocultar a culpa que a própria pessoa carrega. Então, como ela se sente culpada, ela quer se mostrar para o outro como vítima. E ainda tem mais. Quando a pessoa se sente culpada e ela se faz de vítima para o outro, ou seja, ela não quer aceitar a sua responsabilidade, então se coloca como vítima para não ter responsabilidade sobre tal erro. Ela consegue a atenção do outro, ela consegue migalhas de atenção do outro. Então a pessoa há um exagero na vitimização para conseguir a atenção do outro e para fugir da responsabilidade, para fugir da culpa que ela carrega. Então estão percebendo que há sempre um exagero em departamento para esconder outra, né? Então nós temos que observar se há algo desse comportamento em mim para que eu identifique e corrija o que é necessário. E por último, que é muito interessante seria a euforia. Nós também identificamos muito essa máscara do ego na sociedade. A euforia seria o excesso de alegria. Olha só, até alegria em excesso é perigoso. Quando a pessoa está muito eufórica, ela vive muito eufórica, quer mostrar alegria exagerada, provavelmente ela está escondendo uma tristeza, uma depressão que ela carrega. Por não aceitar essa tristeza e essa depressão, ou também por não querer demonstrar para o outro, ela entra nesse estado de euforia para se mostrar uma pessoa feliz. Entenderam? O exagero da felicidade para ocultar a tristeza. E quando ela adquire essa máscara do ego, esse excesso, esse exagero, ela camufla mesmo aquilo que ela está
esse comportamento negativo e não há o crescimento. Então, quando eu observo aquilo que é exagerado em mim, eu começo a observar o que está por trás disso, né? Por que eu estou agindo exageradamente assim? Nós temos que entender o seguinte: o caminho do meio, do equilíbrio, é um comportamento. Eu tenho que buscar sempre a serenidade, porque na serenidade, na calma, nós conseguimos identificar qual é o caminho, como eu devo caminhar, quais são as atitudes. Nessa serenidade nós conseguimos identificar como eu devo agir, como eu devo viver, certo? Então, faça essa autoanálise, identifique se você utiliza alguma dessa máscara do ego aí, que tem, eu dei alguns exemplos, né? Você está exagerando em algum departamento, em algum comportamento seu? Observe se você está querendo camuflar outra, certo? Um beijo para vocês. Não deixem de compartilhar este vídeo, porque ajuda demais o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aí no botãozinho abaixo do vídeo em se inscrever, certo? Um beijo para todos e até o nosso próximo vídeo.